Olá galera, eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, complementando esse último vídeo que eu postei sobre os não autistas e as suas inquietudes, eu achei melhor fazer um vídeo parte 2 desse não autismo e suas inquietudes, por conta do vídeo ter saído muito baixo, né? A gravação ficou muito baixa e eu acho que as pessoas não conseguiram ouvir direito, né? Então o que eu tratei nesse vídeo, galera? Primeiramente eu estava fazendo, né, um percurso com o Heitor, e eu comentei logo no início do vídeo que foi muito interessante eu ter tratado essa rotina com o Raonic e depois com o Heitor, para a gente fazer a comparativa, né, do comportamento, né, do autista e do não autista, né? E eu coloquei algumas coisas que eu percebi no Heitor que me fazem descartar momentaneamente a possibilidade dele ter autismo, né? E depois, no decorrer do vídeo, eu também coloquei que isso não significa que ele não tenha, mas por conta da poda neural, né? Mas um comportamento muito típico do não autista é a inquietude, e o Heitor está apresentando bastante inquietude, e eu vim nesse vídeo aqui para exemplificar para vocês o porquê que o não autista ele é tão inquieto, né? Então, quando eu citei em um dos vídeos anteriores Jean-Jacques Rousseau sobre o contrato social e o desenvolvimento e a formação do homem ou do cidadão, eu quis especificar exatamente isso. Eu utilizei, né, a máxima de Rousseau para exemplificar justamente isso, de o autista e o não autista possuir um diferencial nesse desenvolvimento, por conta do autista fazer um fechamento com o naturalismo e o não autista fazer um fechamento de contrato sociabilizante. Então é isso que eu tenho colocado no canal. O intelecto secundário que eu falo no meu canal é justamente esse intelecto à parte do naturalismo, que é o que a sociedade vem sustentando ao longo das décadas, né? Dos séculos e por aí vai, né? Nós sabemos que em algumas épocas medievais a gente ainda tinha existência muito forte do naturalismo, mas de um tempo para cá, com a Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica, logicamente que o ser humano ele vem afagando essa parte do naturalismo e vem acreditando muito mais nessa questão da sociabilização. Aí eu coloquei em alguns vídeos anteriores os perigos dessa sociabilização por conta do ser humano parecer um mero produto de um sistema. E vários filmes vêm tratando sobre exatamente sobre isso, né? Como por exemplo a Matrix, né? Mas alguns filmes que não são tão radicais, que também não precisam chegar ao ponto de exemplificar como a Matrix, né? Mas alguns filmes sempre colocam também a importância da gente não ser tão mero produto do sistema assim, a ponto da gente fechar o contrato sempre com a sociabilização, ao invés da gente promover naturalmente o nosso desenvolvimento, né? Só que muitas vezes o ser humano não sabe como fazer isso, né? Logicamente ele tem inúmeras ofertas no meio, então ele vai, por exemplo, gostar do chocolate que a outra pessoa está experimentando, porque os neurônios dele vai fazer um fechamento, um entrelaçamento dizendo que aquilo é bom, né? Então o ser humano, sabendo que o nosso cérebro ele torna o nosso corpo cativo, ele vai fazer esse apelo, né? Essa conduta apelativa para exatamente construir a civilização. Então, quando ele constrói, né, a civilização baseada nesse comportamento, né,
todos os seres humanos, eles ficam cativos, eles já nascem e começam a ficar cativos e reféns, né, de uma propaganda, de uma coerção e de uma persuasão constante no meio. Então, o não autista, né, como eu exemplifiquei no vídeo anterior, no passeio que eu fiz com o Heitor, o não autista ele vai apresentar diversos aspectos de fechamento social, né? Então ele vai ficar inquieto, porque como são muitas as ofertas, né, ele vai olhar todas as ofertas, vai fazer aquela análise sintetizante e logicamente que ele vai apresentar tudo isso no meio, né? Então, por exemplo, se ele vê ele está passeando no pátio de um condomínio, ele vê uma torneira, ele imediatamente vai dar uma olhada naquela torneira, abrir duas, três vezes, né, para fazer todos os seus experimentos com aquela torneira que ele viu que existe ali, para de repente em um momento que ele precisar ele tomar água ali, ou então ele saber que ele pode contar com aquela torneira. No caso, o Heitor olhou, percebeu que tinha uma torneira do lado da quadra, foi até a torneira, abriu e fechou, percebeu que não saía água, questionou por que não saía água, então fez vários experimentos sociabilizantes, né? O que não acontece com o autista. O autista ele passa, se ele não tiver exatamente a necessidade naquele momento de beber água, ele não vai fazer nenhuma experimentação, ele não vai tentar abrir e fechar a torneira, ele não vai colocar as mãos na torneira, né? Então o que acontece? O não autista ele faz o fechamento social e ele se torna um espírito inquieto porque todos os seus sentidos eles ficam voltados, né, para tudo quanto é tipo de coisa sociabilizante que se apresenta no meio. Então uma torneira, ela é sociabilizante? Ela é sociabilizante. Uma caixa de giz de cera é sociabilizante? Sim, ela apresenta inclusive cores e ela está oferecendo, olha, tem a cor verde, cor azul, cor amarela. Você pode inclusive me utilizar para rabiscar. Ele está em constante conversa com o intelecto do não autista. Já o autista, né, por ele não ter o fechamento social, mas o fechamento natural, ele não entende essa conversação, né, com as coisas do mesmo modo que o não autista. Então o autista é ele que vai escolher, ele tem, de certa forma, ele tem muito mais personalidade do que o não autista, porque é ele que vai dizer o rumo da sua vida. É ele que vai dizer, olha, agora eu quero pegar o giz de cera. Se ele estiver ali, não necessariamente eu preciso tocá-lo. Então, o não autista ele sente essa necessidade, essa inquietude de colocar a mão em tudo, de mexer em tudo. Então, muito provavelmente, né, se você tem um filho e você tem dúvida se ele tem autismo ou não, quando você deixar ele com os avós e os avós se preocuparem de mexer nas coisas deles e tal, você faz uma pergunta, e aí, né, o neto mexeu nas coisas, como que foi o comportamento dele? Se ele foi aquela pessoinha inquieta, né, muito provavelmente ele não anda no espectro, porque ele está fazendo fechamentos sociais e esses fechamentos sociais faz com que ele se sinta aflorado, né, para mexer em várias coisas, para fazer várias experimentações e por aí vai. Então o Heitor, momentaneamente, ele é um espírito inquietante, né? Então isso faz com que eu descarte momentaneamente a possibilidade do autismo no Heitor, né? Aí eu comentei também no vídeo que não significa que não possa existir as podas neurais, né? Se amanhã ou depois eu perceber que está existindo alguma poda neural, porque o Raonic ele também demonstrava processos sociabilizantes, porém, em um dado momento, houve poda neural, né? Então, essa poda neural, ela faz com que o autista ele vai descartando, né? Aliás, não o autista, mas tanto o autista como o não autista, ele vai descartando o processo sociabilizante e nessa descartação desse processo, né, nessa deleção que eu chamo de deletamento massivo aqui no canal, né, ele vai automaticamente desistindo do contrato social e vai fazendo um fechamento naturalista, né? Então, foi muito interessante porque a minha esposa, ela mesma deu a ideia também de eu fazer essa comparativa, né?
fazer um vídeo do Heitor e fazer o vídeo do Raonic e depois mostrar no canal, né, a diferença comportamental. Isso foi muito bacana e muito interessante, porque hoje eu pude, como eu sempre coloco aqui no canal os passeios que eu dou com o Raonic, hoje eu dei um passeio com o Heitor por conta dessa inquietude que nele hoje está muito aflorada, né? E isso ajudou muito. Depois, automaticamente, depois eu fiz um vídeo falando sobre a utilização do conhecimento autista para resolver os problemas de inquietude dos não autistas. E o vídeo ficou muito bom também, é um vídeo de 5 minutos, onde você pode utilizar também e compartilhar com as famílias para elas poderem utilizar essa técnica para ajudar a resolver essa questão de inquietude com seu filho ou seu ente querido. Bom, pessoal, o que eu queria passar sobre a inquietude dos não autistas é exatamente sobre isso. Por eles terem o fechamento social, eles vão ter várias e inúmeras ofertas. E essas ofertas elas vão ficar ali constantemente como fazendo propagandas constante para eles, né? E essas propagandas, logicamente, vai fazer com que eles realizem várias experimentações. Uma propaganda de um novo chocolate, aí ele vê uma pessoa, né, comendo o novo chocolate, né? Se você der um carrinho enorme para ele e ele vê um carrinho bem pequeno na mão de outra pessoa, só o fato de ser diferente, aí você vai questionar, poxa, mas eu dei um carrinho melhor para ele, mesmo assim ele está interessado no carrinho melhor da outra pessoa? Sim, porque o interesse do intelecto não autista não se trata de grandezas, se trata do novo, do inovador, daquilo que ele não conquistou, daquilo que ele não almejou e daquilo que ele não viu. Então, os efeitos surpresas do intelecto não autista, né, é muito importante serem aprendidos, né? Por quê? Porque o não autista ele acaba se tornando muito atirado, né? Como o caso em que eu coloquei ali no vídeo, né, do Heitor tentando abrir, né, o último portão do pátio do condomínio, e como ele não conseguia abrir, ele ficava tentando, né? Diferentemente do Raonic, quando ele chegou no final do portão, ele mostrou interesse por ele ser um autista expansivo, né? Se ele fosse um autista recluso, ele não teria o interesse de passar para o outro lado do portão. Mas como ele é um autista expansivo, né? Ele sentiu esse interesse de passar, só que ele não ficou fazendo experimentos e tentativas. Ele simplesmente tentou uma vez e pronto. Agora, diferentemente do Heitor, que tentou diversas vezes, inclusive como ele percebeu que não dava, ele deu uma volta e tentou no portão do outro lado ainda, que ele percebeu que era a mesma saída. Então, quer dizer, a inquietação, né, o alvoroço, né, esse alvoroçamento, né, esses impulsos ocasionados, né, pela sociabilização, acontece com o não autista, porque o não autista ele aceita, né, essas propostas e ele fala é em direção a essas propostas que eu vou. O autista já não, ele fala essas propostas não me interessam, né? Eu posso apreciar, mas eu não vou fazer grandes experimentações. Eu vou fazer no máximo uma experimentação, apreciar, porque o autista ele não diferencia, por exemplo, um diamante de uma pedra. Para ele, os dois são igualmente importantes por serem entes da natureza e os dois possuírem seus benefícios, né? Os dois possuem suas funções na natureza. Já o não autista, ele diferencia as grandezas. Então ele sabe o que é mais emocionante do que não é. Ele acaba fazendo as experimentações e quando ele percebe, por exemplo, que tem uma brincadeira de cavalinho ou uma piscina, muito provavelmente ele vai na direção da piscina, porque ele sabe que é muito mais emocionante, muito mais intenso. Então ele é guiado pelas emoções, né? Ao passo que o autista, ele não é guiado pelas emoções, ele é guiado maiormente pela razão. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu fiz esse vídeo para fazer esse fechamento, porque tinha saído muito baixo o áudio, né? E então eu complementei, depois quando vocês passarem por lá, verem o Heitor, né?
Dá para ouvir a gravação, mas se você tiver um ruído em casa, alguma coisa, um barulho atrapalhando, acaba atrapalhando a qualidade do vídeo que eu fiz. Mas ali vai dar para você perceber o passeio que eu fiz com o Heitor, né? E todos os momentos de inquietude que ele apresentou. E vocês vão perceber que o seu filho querido, seu ente querido não autista, também vai começar a apresentar algumas inquietudes, né? E um dos motivos pelos quais você deve se preocupar se ele está entrando no espectro é a não demonstração dessas inquietudes, porque é onde ele vai demonstrar que ele não está querendo fechar com o intelecto sociabilizante. Ok? Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês na próxima gravação. Eu vou deixar aqui, né, o Pix aqui, o CPF, que é o Pix aqui do canal, para se você quiser fazer uma doação para o canal. Deixa eu tirar o meu nome aqui embaixo. Hoje eu não vou rodar vinheta, porque eu não consegui diminuir aqui o som do notebook. E quando eu coloco o som muito elevado do notebook, a vinheta, a música da vinheta, ela sai com ruídos, né? Então eu tenho uma medida específica aqui para poder soltar a vinheta, e agora quando eu tentei aqui 2 vezes, tinha bugado, né? Vou tentar só mais uma vez aqui, mas muito provavelmente não vai aceitar, porque eu vou ter que reiniciar o meu computador. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Peço a vocês que continuem dando seus joinhas, continue se inscrevendo no canal, ajudando a compartilhar esses conhecimentos adiante, para a gente poder cada vez mais ajudar as famílias que contêm casos de autismo no lar, e as famílias que também não contêm, mas que contêm essas questões da inquietude das crianças, né? A inquietude do seu filho que ela não consegue, que os pais não conseguem resolver, e como por intermédio de um conhecimento autista a gente consegue, entendendo o comportamento tanto do autista como do não autista, a gente consegue resolver essas questões comportamentais. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês então na próxima gravação.